Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Hoje é dia 20 de maio de 2020 e nós estamos em pleno isolamento social por conta da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, que causou uma pandemia. E nós estamos pensando de vez em quando que momento histórico que nós estamos vivendo, qual é o significado disso na história da humanidade. Hoje eu quero que você faça uma viagem comigo em mais de 100 anos atrás, 1918, e vamos visitar a pandemia da gripe espanhola, que fez morrer um presidente da República aqui no Brasil. As escolas aprovaram todos os alunos e foi inventada a caipirinha. Vamos lá? Então, gente, como funcionou esse sistema de enfrentar uma pandemia no começo do século XX? Como isso pode ter acontecido? Quais eram os recursos daquela época? Como as pessoas suportaram uma doença tão grave que até hoje aparece na memória da gente? Isso eu estou falando da memória coletiva, por conta do que nós estamos vivendo hoje. E como nós podemos tirar lições daquilo que apareceu no passado para a gente conseguir enfrentar tudo aquilo que estamos enfrentando hoje? Olha só, eu falei que um presidente da República morreu. Foi Rodrigues Alves. Morreu antes de assumir o seu segundo mandato como presidente eleito do Brasil. Naquela época também, quando eu falei da caipirinha, é porque naquela época não existiam recursos farmacêuticos para poder tratar as doenças. Então, as pessoas recorriam a remédios populares. A caipirinha era um dos remédios indicados por populares para poder combater a gripe espanhola. Na verdade, de espanhola a gripe não tem nada. Nós temos que lembrar que antes da gripe chegar, tivemos a Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918. Portanto, ao final da guerra, chega a gripe. A gripe causada por agente infeccioso viral. Exatamente. E o epicentro dessa doença foi os Estados Unidos. Tudo isso a gente está começando a acostumar a ouvir nos meios de comunicação. Epicentro, vírus. Bom, a pandemia até então não fazia parte do nosso dia a dia, mas agora ela faz parte disso. Quando nós passarmos por essa fase, nós vamos carregar um monte de modificações no nosso dia a dia, coisas que se desenvolvem no momento de crise. Guerras e pandemias são fenômenos naturais ou não que acabam modificando a maneira de pensar e a maneira de agir das pessoas. Alguns dizem que esses eventos impulsionam a ciência e o progresso. O fato é que, quando nós estamos ameaçados, nós buscamos usar todos os recursos de nossa inteligência para poder resolver um problema, que é salvar as nossas próprias vidas, que está em risco. Bom, a pandemia, ela se espalhou pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Vamos fazer alguma comparação entre o que aconteceu no passado e o que aconteceu agora? Claro que sim. Isso é necessário para a gente poder entender e para a gente perceber como, ao não recorrer
as experiências do passado, nós caímos em armadilhas que já estão ali montadas e conhecidas há muito tempo. Repare, a gripe espanhola era uma influenza viral. Influenza é um nome que se dá a um tipo, uma categoria de doença que é a gripe. Na Itália, antes, a doença era considerada uma influência de outro mundo, como se tivesse vindo do espaço. Não se conheciam muito bem os vírus. O vírus é uma partícula biológica que é conhecida há pouco tempo pela humanidade. Então, o vírus passou a ser conhecido apenas a partir da invenção do microscópio eletrônico. Ele é uma partícula muito pequena, menor do que as células. Ok, ela tomou todo o planeta em 1918, essa é a época, e ela foi responsável por 50 milhões de mortes, tá? Cerca de 5% da população mundial. É claro que existe aí aquela subnotificação que nós tanto ouvimos falar atualmente. Por exemplo, pessoas que não eram diagnosticadas, pessoas que morriam em casa, não havia tempo, nem lugar, nem recursos para poder atender toda essa gente que ficava doente. Agora você imagina, há mais de 100 anos atrás, uma doença tão contagiosa como uma gripe. Então isso acaba causando pânico, muito desespero, falta de informação, notícias falsas, enfim, até teoria da conspiração. Repare bem, aqui eu tenho uma imagem de um jornal de época. Esse jornal, a Gazeta de Notícias, tá? É de terça-feira, 15 de outubro de 1918. Tá? E esse jornal que circulava no Rio, ele traz: o Rio é um vasto hospital. A invasão da influência espanhola. Não reparem na forma de escrever, porque é uma forma de escrever daquela época, tá? Ok, aqui fala da ação criminosa, do desdenho criminoso do governo. Por quê? O povo, ele sofre horrores causados pela exploração. Uma série de tratamentos, remédios são oferecidos para as pessoas sem nenhum controle, sem nenhum critério científico. E essas pessoas acabam sendo reféns de uma série de situações, como a gente vê hoje, até mesmo corrupção, aproveitando-se da urgência e de se colocar logo um tratamento. As pessoas acabam sendo vítimas de tratamentos, remédios e coisas que não fazem efeito comprovado. Aqui não há médicos, não há remédios. E o jornal traz um acúmulo de pessoas dentro de uma farmácia à procura de algum socorro. Agora imagina só, hoje em dia nós temos uma indústria farmacêutica super desenvolvida, naquela época não. Agora você imagina uma situação como essa. Não havia conhecimento científico suficiente para combater essa doença. Não havia remédios conhecidos que podiam, de uma forma ou de outra, resolver o caso dessa doença. Isso é uma situação que acontece a toda grande epidemia, principalmente viral. Ela é causada por um novo agente etiológico. O que é isso? O agente etiológico é o agente que causa a doença. Se for um vírus, aí é mais difícil ainda.
Se esse vírus se transmitir pelo ar, aí então nem se fala, porque é uma forma muito eficiente de transmissão de vírus, o ar. Ou seja, os vírus respiratórios são transmitidos pelo ar. E, de certa forma, quando você se aproxima de alguém e fala, você pode transmitir uma certa quantidade de vírus que você já tem. As características da doença, elas eram características estranhas naquele momento, tá? Então, ela é provocada por uma mutação do vírus da gripe. Mutação significa mudança. O vírus, ele tem uma partícula dentro dele que é o material genético, uma molécula. Esse material genético viral, ele pode sofrer modificações. É como se ele quebrasse e depois se colasse novamente. Ao se colar, ele muda alguns fragmentos. Esses fragmentos mudados fazem com que o material genético funcione de forma diferente. E isso é uma mudança, ou seja, uma mutação. O vírus, então, pode ficar mais forte, como também pode ficar mais fraco, porque o material genético dele está sempre mudando. E essas mudanças, gente, elas são acidentais, não são mudanças pensadas ou programadas. Bom, a gente vai falar ainda que existe muita suspeita naquela época de que o vírus teria sido colocado de propósito na população. Repare bem, hoje em dia nós estamos em 2020. Então, 2020 nós não temos ainda condições de dizer quando nós vamos sair dessa. E geralmente você vê por aí as pessoas desesperadas em busca de uma solução. Agora você imagina você ficar 2 anos aqui, de 1918 a 1920. É muita coisa, não é? E aí, matou mais de 10 mil pessoas no Rio de Janeiro e mais de 2 mil pessoas em São Paulo. Exatamente, a doença chegou no Brasil. E ela chegou da mesma forma que a doença Covid-19 também chegou no Brasil, vindo de outros lugares por conta das facilidades que existem e já existiam na época de locomoção de uma pessoa de um país para outro, tá? Bom, características que aconteciam nas pessoas quando elas adquiriam a doença. Eu falei para você que a doença ela é causada por um vírus que tem uma identidade, tem uma característica semelhante à característica de uma gripe, porém algumas coisas são diferentes de gripe. Então, após algumas horas do surgimento dos sintomas, os pacientes com gripe espanhola podiam apresentar ou não, manchas marrons na face, a pele azulada, tosse com sangue e sangramentos pelo nariz e pelas orelhas. Olha, todos esses fenômenos têm a ver com sangue. O sangue aflorando na pele causa manchas. Isso é sinal de má circulação. Essa má circulação é uma característica daquele vírus. O vírus do Covid-19, da doença Covid-19, que é o novo coronavírus, também provoca uma bagunça circulatória, mas dentro dos pulmões das pessoas, em estado grave. Nesse caso, a bagunça se faz na superfície
próximo à pele. Então as pessoas apresentavam essas manchas semelhantes a hematomas, tá? Então essa gripe é um vírus derivado do tipo H1N1, que a gente conhece hoje com muita propriedade, não é verdade? Porém, olha só, essa família de vírus, ela é derivada de uma mistura do vírus da gripe suína, que é do porco, com o vírus da gripe aviária, que é das galinhas, com o vírus da gripe humana. Então, houve uma mistura genética desses vírus que pode acontecer espontaneamente. Isso não é uma coisa feita em laboratório. Agora, essa situação vai transformando o vírus em um vírus mais eficiente. Eu falei agora há pouco que o vírus tinha um material genético, né, que se transformava, que se quebrava, pegava pedaços de outros fragmentos e colava lá. Esse material genético faz a gente lembrar sempre no DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Mas, na verdade, esse vírus, geralmente os vírus respiratórios, como o vírus da gripe, eles têm uma molécula mais simples do que o DNA. É o RNA, ácido ribonucleico. Como é uma substância mais simples, ela é mais fácil de ser quebrada e rejuntada novamente. Portanto, esses vírus sofrem mutações com mais facilidade. Daí o fato de as gripes serem muito variadas. Todo ano a gente tem que tomar uma vacina para a gripe. Por quê? Porque a gripe, ela não é um vírus sólido, um vírus constante, é um vírus que está sempre em mutação, tá bom? Bom, como ele se transmitiu por meio do contato, o contato através de uma tosse, né? O contato com a secreção, né? Sistemas sanitários da época muito ruins, né? Principalmente na Europa por conta da guerra. A guerra destruiu as estruturas das cidades europeias. Como eu falei antes, o epicentro foi, ou seja, a origem da doença se sabe que é americana, dos Estados Unidos. Porém, os soldados americanos, provavelmente, ao ir para a Europa, o soldado vai para a Europa com o vírus, ele propaga o vírus na Europa. Os batalhões de guerra são contaminados na Europa. Depois eles voltam quando acaba a guerra e trazem mais vírus para os lugares onde eles moram. A Espanha é um país que não se envolveu nesse conflito. E era muito comum, quando a gripe já comia solta dentro da guerra e abatia os soldados, a imprensa, elas não comentavam, não divulgavam as notícias sobre as baixas dos soldados. Por quê? Porque quando se falava da mortalidade dos soldados por conta da gripe, criava no adversário uma sensação de superioridade. Então, países como a França, por exemplo, a imprensa francesa não falava da gripe. Agora, a Espanha, como não estava envolvida nesse conflito, a imprensa tinha total liberdade de divulgar dados sobre a epidemia. Por isso, a gente chama ela de gripe espanhola, por conta da liberdade de imprensa que a Espanha teve em poder falar sobre o assunto. Repare bem que também há uma semelhança nesse caso a respeito do papel da imprensa junto à divulgação de uma pandemia.
Ok, no Brasil teve um jornal muito importante chamado O Malho, né? Circulou no Rio de Janeiro e na edição número 841 de 1918 ele apresentou conselhos para se evitar, né, o ataque da gripe ou influenza, que eram praticamente muito próximos àquilo que você ouve, lê, né, nos dias de hoje. Na verdade, outra semelhança que existia naquela época para a época atual é que os médicos e sanitaristas eram consultados sempre para poder dar orientações à medida que o quadro de saúde se agravava aqui no Brasil, né? E eles faziam recomendações à população. Como nos dias de hoje, você liga uma televisão, você vai na internet, você tem muitos profissionais falando sobre isso, dando orientações. Mesmo assim, a gente percebe que nos dias de hoje a doença avança. Agora você imagina naquela época, a coisa mais importante que tinha era a divulgação. Porém, os canais, os meios de comunicação não eram tão abundantes como hoje. Se bem que a quantidade de canais de informações pode não ser tão importante. O importante, de certa forma, também é a qualidade da informação, certo? Recomendações, por exemplo, do jornal O Malho. Repare bem e vamos comparar com algumas situações de hoje em dia. Por exemplo, evitar o uso e, com maior razão, o abuso de bebidas alcoólicas. Repare, não existe uma relação direta, mas é fato que o uso abusivo de bebidas alcoólicas põe em risco o sistema imunológico, que deixa o corpo mais suscetível ao desenvolvimento de doenças, principalmente as infecto-contagiosas. Agora, também hoje em dia já se pensou em fazer isso, uma tal lei seca, mas também é para evitar aglomerações, porque as bebidas favorecem o convívio social, assim como o convívio social favorece o uso de bebidas, tá? Ok, olha esse aqui, gente, lavar a boca e gargarejar com uma solução de sal de cozinha, o sal no gargarejo com água fervida. Era uma das orientações do jornal O Malho naquela época, tá? Aí tem a receita, olha só, 1 colher de sopa para 1 litro de água fervida. Fazer diariamente o uso de uma solução de canela, né? Essência de canela. Como se fazia isso? Olha só, conforme as seguintes doses: 1 colherinha de café em meio copo de água açucarada, 2 em 2 horas, até desaparecer a febre. Depois, tomar 1 colherinha em meio copo d'água 3 vezes ao dia. Isso é uma receita absolutamente caseira, né, gente? E de eficiência duvidosa. Não fazer visitas. Olha aí, o isolamento social. Outra coisa, o doente, aos primeiros sintomas, deve ir para a cama. Depois, pois o repouso auxilia a cura e afasta as complicações do contágio. Ou seja, fica quieto na sua cama, fica aí, não levanta, que é para não propagar a doença para outras pessoas e, ao mesmo tempo, o repouso fazer com que ela se restabeleça, né? Não deve receber absolutamente nenhuma visita. E repare nessa última orientação,
as pessoas idosas devem aplicar-se com mais rigor a esses cuidados, por uma questão que você já sabe qual é. Muito bem, aí você está vendo uma imagem de um hospital, né, nos Estados Unidos, com as vítimas da gripe. Gente, nós estamos vendo isso acontecer de certa forma e semelhança nos hospitais de campanha. Pois bem, a diferença é que é uma doença contagiosa e pelo ar. Agora, vejam se nessa situação as pessoas estão protegidas. Você mesmo pode deduzir, basta você lembrar das imagens dos hospitais que estão sendo construídos hoje em dia, e esse aqui. Não existe nenhum isolamento, uma coisa comum na época. Grandes áreas, as camas colocadas lado a lado, e os pacientes, quando muito, eram isolados com uma máscara de pano. Quando não, desta forma, esse lugar acaba sendo um lugar de grande propagação da infecção, né? Não tem nenhuma proteção, nenhum isolamento, ou seja, uma parede entre um doente e outro. Coisas da precariedade da época. Isso, gente, justifica também o alto índice de mortalidade. É uma das coisas que a gente tem que levar em conta quando a gente compara o que aconteceu na época com o que aconteceu hoje. Não é, a princípio, uma questão de violência do vírus, força do vírus antigo, em comparação à força do vírus atual. Devemos levar em consideração também as condições estruturais daquela época e as condições estruturais de hoje em dia. É óbvio que essa situação favorecia a propagação do vírus e dificultava o controle da doença e a cura dessas pessoas. Se nós fizermos uma comparação, aqui nós temos a seguinte situação, né? De 1914 até 1918, a Primeira Guerra Mundial, né, teve 8,5 milhões de mortos. Em 1918, aflora a gripe espanhola, 50 milhões. Né? Entre 1933 até 1945, o Holocausto, 11 milhões de mortos. Vejam só. E apenas de 1939 a 45, a Segunda Guerra Mundial conseguiu superar a gripe espanhola, matando 60 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas a mais, tá? Bom, aí o que o Brasil tem a ver com isso e por que o Brasil sofreu tanto com isso, né, gente? Olha aí, houve a chegada, né, da doença ao Brasil por um navio inglês, né, chamado Demerara. Demerara saiu de Liverpool, na Inglaterra, fez escala em Lisboa e depois veio até o Brasil, parando em Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Buenos Aires no final. Muito bem, aí o que acontece? Esse navio, ele veio trazendo a doença até aqui o Brasil. Foi assim. Aliás, você está cansado de ver essa situação. No começo da pandemia atual, você deve ter visto na televisão navios que não puderam atracar em um ou outro país, inclusive aqui no Brasil. Ou, se atracaram,
a tripulação e os passageiros não puderam descer. Por quê? As pandemias são facilitadas pela incrível possibilidade de você andar pelo mundo, seja por avião, seja por navio. Então, essa facilidade de locomoção pelo planeta facilita bastante a disseminação de doenças, né? Então, aqui, no caso, houve contando com as mortes que já existiam, que todo dia acontece, uma coisa que também está muito mal explicada nos dias de hoje. As pessoas morriam do coração, morriam de AVC, morriam de atropelamento, morriam de briga, de tiro, enfim, de qualquer coisa que seja, mas você somava essa morte à morte pela gripe. Aí dobrou a quantidade de mortos em São Paulo, por exemplo. Isso acontece até os dias de hoje. As mortes, muitas vezes, não conseguem ser identificadas com qual é a causa da morte. Então, você coloca, por exemplo, a falência no sistema respiratório, mas isso pode ser por vários tipos de doença, inclusive a que causa a pandemia. Então, na verdade, quando você não coloca aquela identificação precisa, na época, por exemplo, gripe espanhola, nos dias de hoje, Covid-19, então você deixa uma dúvida. Essa dúvida gera uma subnotificação. Morreu de problemas, complicações respiratórias. Pode ter sido ou não o principal agente que você quer identificar. Então é muito difícil devido à velocidade com que as pessoas morrem durante esse tipo de doença. A velocidade com que a doença evolui e a quantidade de pessoas que são atacadas por essa doença, tá? Então, eis aqui o navio, né, que saiu lá da Inglaterra e trouxe a doença para o Brasil. Esse navio é um transatlântico inglês, né, Demerara, chegou ao porto de Recife, vindo de Inglaterra e Portugal, em 14 de setembro de 1918. O que parecia ser uma rotina. Agora veja essa nota de jornal da época que traz uma notinha pequena sobre notícias marítimas, ou seja, uma espécie de diário de movimentação portuária. O Demerara chegou ontem às 8 horas da manhã ao ancoradouro externo do porto, né? O paquete inglês Demerara, proveniente de Liverpool, fazendo escala em Lisboa, onde, olha aí, embarcaram para Pernambuco 70 passageiros. Desses passageiros faleceram 2 senhoras, Dona Gracinda Pereira, que se destinava ao Rio de Janeiro, e Dona Germana Moreira Valente, para este porto. Ou seja, já existiam 2 óbitos a bordo, e isso é uma situação que hoje em dia não é tratada como antes. Antes, esse fato não parecia ser tão importante. Repare só o final da nota. O Demerara fez boa viagem, sem incidente digno de nota, prosseguindo, olha só como eles escreviam, ontem mesmo a viagem para a Argentina. E escalas.
Tá certo? Então, nos dias de hoje, uma situação dessa seria o suficiente para fazer com que o navio não atracasse ou a tripulação e passageiros não desembarcassem em solo brasileiro. Naquela época, tudo normal. E aí, gente, desembarca no Brasil a gripe espanhola. Que no começo, aí vocês vão até achar uma certa semelhança aos dias de hoje com essas charges de jornal. Aqui, um homem está num prédio onde está escrito saúde pública. E aqui, repare bem, uma espanhola com uma fisionomia cadavérica, né? Representando a gripe espanhola, chegando. Aí, esse tipo de charge, ele faz crer que a gripe espanhola se tornou chacota quando chegou ao Brasil. O Brasil, o povo brasileiro se considerava distante demais daquele problema que estava acontecendo na Europa. Muito distante. Ele tinha notícias do que estava acontecendo na Europa, como aconteceu aqui agora, mas ele não levou a sério. Portanto, é uma situação que se repete. E aqui, pessoal, uma outra situação que se repete. Aqui você vê um submarino emergindo do mar, né? E no lugar de um soldado convencional, você tem aqui um cadáver esquelético, um cilindro, aqui que parece um cilindro de oxigênio, e ao invés desse cadáver, soldado, com um chapelão de comandante, observar o horizonte com uma luneta, ele está observando com um microscópio. Qual era o motivo dessa charge? Ela tratava a suposta arma biológica, né? Aqui diz bacilo marino, né? Mais um aliado para os impérios centrais. Ou seja, existiu também essa conversa de que o império europeu mandou de propósito essa arma biológica para o Brasil. Há pouco tempo a gente ouviu falar também acusações destinadas à China sobre o envio do coronavírus. Repara a mesma situação. Quando essa situação começou a mudar, quando os brasileiros começaram a olhar isso com mais seriedade, quando os mortos começaram a superar os limites do aceitável. Repare bem, uma nota de jornal da época. Toda uma família morta, né? Abandonada é insepulta há 4 dias. Isso é o que fez as pessoas mudarem um pouco o pensamento, tá? E aí aparece aqui a nota explicando a situação. Que aconteceu em Terra Nova, né? A Rua 5 e tal, né? Há 4 dias uma família composta de marido, mulher e filho, com 7 dias de nascido, permanecem mortos em completo abandono e olha como descreveu, adiantado estado de decomposição. Todos que por essa casa passam são obrigados a levar as mãos ao nariz pelo horroroso mau cheiro e tal. E aí ele fala, as vítimas são, dá o nome então, um casal e uma criança falecidos dentro de casa há dias. Isso aconteceu e é o que, por exemplo, é uma forma de subnotificação, por exemplo. Ou seja, até descobrir
esse acontecido, as autoridades não têm uma noção exata de quantos mortos acontecem. E uma outra coisa que também a gente vê acontecendo hoje, tá? Quer dizer, uma doença que veio de fora, que atingiu pessoas que estavam viajando pelo mundo e que aparentemente elas não têm problemas financeiros, é uma doença que começou atingindo pessoas e que voltaram, ou eram os pobres soldados que voltavam para casa doentes, ou pessoas com mais condições financeiras que iam viajar pelo mundo depois. E isso aconteceu aqui também, né? Os primeiros casos na Covid-19 de notificação eram de pessoas que estavam na China, outro veio da Inglaterra, né? Não foi assim o começo? Pois é. Só que depois o que acontece? Hoje, né? As pessoas que estão sofrendo mais com esses problemas são as pessoas que estão nas periferias. Essa imagem dos jornais daquela época, aqui ó, doentes de influenza espanhola, tá? Na praça, né? Abandonados por aí, sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de situação. Naquela época não existia, né, o que a gente chama hoje de SUS, Serviço Único de Saúde, não existia. Mas a partir daquela época começou a ser pensado numa situação dessa. Aqui, um caminhão cheio de caixões mortuários indo ao necrotério. Então, essa situação começou a se tornar tão comum que aí o povo brasileiro se desprende daquelas situações de achar graça, de achar que não vai acontecer, e mergulham numa realidade para encarar a situação que o Brasil estava vivendo, igual ao que acontecia em outros lugares do mundo, né? Sepultamentos coletivos, inclusive crise em cemitérios, onde a polícia teve que atuar, né, para poder manter a ordem e até mesmo organizar os sepultamentos. Então, são situações assim, como por exemplo, se você fosse um cara fortão, etc., não poderia ficar por aí à toa na rua. Você poderia ser intimado pela polícia para poder ajudar a recolher pessoas mortas. Alguns que se viam assim abandonados à própria sorte, pessoas de baixa renda, iam para a delegacia, iam passar mal lá e tal, iam porque pelo menos o poder público, polícia, tomava alguma providência, porque as pessoas iam deitar na porta da delegacia esperando algum socorro, e assim alguma coisa eles até conseguiam. Outra imagem que nos lembra muito, né? É muito familiar essa imagem, são as máscaras, que na época também bastante usadas e recomendadas, ao extremo, hein, gente? Tanto que aqui você pode ver, até mesmo o animal de estimação, ele está usando máscara. Os bichos, cães, gatos, tudo de máscara. Era máscara para todos os seres vivos que estavam naquela casa tinham que usar máscaras. Por falar em situações semelhantes, você pode pensar que essa imagem, por exemplo, é de um respirador, mas não é. Mas nada indica. Olha, você pode imaginar que isso aqui
poderia ser algo que deu origem aos ventiladores, aos respiradores artificiais ou ventiladores pulmonares de hoje em dia. São duas peças, né, de material cromado que na verdade passa desse filtro para esse e depois vem até a pessoa. Tá? Pode até ter sido uma ideia inicial daquilo que hoje faz tanta falta nas UTIs, que na época também não existiam, mas não é ideal, porque vocês podem ver aqui, ó, vai ao nariz, mas não vai à boca, né? Então não é eficiente como poderia ser. A função dele era simplesmente filtrar o ar, filtrar a ponto de evitar que a pessoa inalasse o vírus, o que nos parâmetros atuais seria assim meio estranho esse tipo de equipamento. Se tivesse dado tão certo naquela época, comprovação técnica e científica, certamente hoje estaríamos usando também. Aqui também uma situação de aglomeração, vocês estão vendo? Policiais organizando, aqui uns tambores, e a novidade que essa turma está querendo daqui é o quê? Caldo de galinha. Então aí aqueles remédios, né, que eram como foi a caipirinha, né, que era aguardente com limão e mel, né, que depois passou a ser o açúcar, era porque o álcool era considerado, como hoje a gente usa álcool gel nas mãos. Naquela época eles usavam lá, queriam um remédio mais interno, dar um suador e essas coisas todas. Então não tinha efeito de tratamento nenhum, mas ficou esse legado, né? E aqui o caldo de galinha, né? Como a gente diz hoje, não faz mal a ninguém, né? Prudência e caldo de galinha, como na música do Jorge Ben. Esses tambores aqui tem caldo de galinha. Então aqui, nesse caso, a distribuição desse caldo, apesar de não haver comprovação científica, repara, o produto era divulgado pela imprensa como milagroso, ou seja, fake news. Tinha isso na época, tá? Qualquer semelhança você pode encontrar nos dias de hoje. E aqui, repara nessa foto, e aqui diz na legenda do jornal, a multidão de pobres aguardando socorro. Com crianças no colo, crianças aqui, adultos, todo mundo aqui buscando ajuda. Quando a doença se generaliza, ela atinge sempre com mais violência aqueles que estão em situação de risco social, aqueles que não têm recursos para poder ter informação, né, para poder ter alimentação, para poder ter remédios e assistência adequada. Uma situação muito mais difícil do que hoje, né? A gente ainda tem uma deficiência na distribuição de rendas muito violenta no Brasil, mas nós temos, bem ou mal, um sistema, né, de saúde pública que, através do Estado, que é o que gerencia isso tudo, tenta colocar as pessoas numa situação de atendimento. Então, naquela época não existia a estrutura que tem hoje. Então, daí uma das razões de ter essa alta mortalidade naquela época, tá? Bom, gente, era isso que eu queria comentar com vocês hoje, né? Espero que vocês reflitam sobre esta situação do passado e transportem elementos para situações que nós estamos vivendo hoje, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!